descanso. Quem aqui já esteve comigo em alguma ocasião, só para eu saber, em algumas palestras, aquela palestra que a gente fez sobre... Qual foi o tema mesmo? Vão se acostumando, é por aí, tá? É sempre assim, eu não lembro, mas tudo bem. Eu lembro. Fez sobre medo e fobia. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês agora é despertar nessa coisa de PNL e saúde, é quase que uma redundância. PNL é saúde. Tudo que você faz a respeito de programação neurolinguística tem a ver com fazer saúde. Saudavelmente, consciente ou inconscientemente, você pode já ter decidido ou não entrar em contato com aquilo que existe melhor em você. E toda essa história de saúde, eu estava me lembrando, vindo para cá, me perguntando o que eu deveria fazer aqui, independente do programa, que eu prometo para vocês que dentro de estudar toda a sequência bonitinha, eu prometo que eu não vou ser linear, porque falando em aprendizagem, eu acredito que a aprendizagem ela acontece, eu acredito não, a PNL acredita que a aprendizagem acontece em parte com uma estrutura que você tem e em grande parte com o contato que a gente tem aqui. Então, dependendo da nossa historinha aqui, conforme ela for correndo, a gente vai um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, e a gente vai deixar que a saúde em vocês, através da PNL, possa gerar aí uma série de coisas interessantes. Mas eu lembrei de uma história que eu ouvi da minha bisavó. Eu tive uma sorte muito grande, né? Porque eu tive duas bisavós uma até 16 anos de idade, que foi essa que contou essa história interessante. E outra até mais de 20 anos de idade. Tenho hoje duas avós, minha família toda casou muito cedo. Naquela época, né, que as coisas eram diferentes de hoje. Né? E eu me lembro que assim, devia ter uns 4, 5 anos atrás eu ouvi essa história, minha bisavó contava essa história pra gente. E foi uma coisa assim, extremamente interessante, assim, tipo, uns 4, 5 anos de idade, ou seja, uns 20 anos atrás. Então a gente estava lá sentado, depois e tal, do papo, ela disse assim, eu tenho que contar para vocês uma história, a história do Paulo da Barca. Como assim, bisavó? Né? A história do Paulo da Barca. Eu moro no estado do Rio de Janeiro, caso alguém aqui não tenha notado, a forma como você fala, eu moro na cidade de Niterói, que fica do lado do Rio de Janeiro, onde você tem a vista mais linda do Rio de Janeiro, sem aqueles problemas todos que ficam do outro lado. E Niterói sempre, antes da ponte Rio-Niterói, que só foi inaugurada nos anos 1970 e tal, você ia e voltava de barcas, tinham barcas para carros e etc. Ainda tem barcas hoje, né, o transporte fluvial lá é bem interessante. Mas ela contava uma história de quando ela era menina, imagina só, né? Lá na cidade de Niterói, ela tinha uma vizinha que vivia sempre doente. A vizinha sempre estava doente. Sempre ela tinha alguma coisa e se queixava, e um dia era dor de cabeça, outro dia ela estava acamada, tinha febre, e tinha uma série de outras coisas assim. Não sei o que fazer com aquilo. Todo mundo se mobilizava, ela sempre tinha que olhar para o estômago, e tinha doenças mesmo, não era só a questão da pessoa que era hipocondríaca ou coisa parecida. Ela de fato tinha doenças. Aliás, fazendo um corte, né, quando a gente pensa em doença, eu posso perguntar assim, eu posso colocar o controle remoto num carrinho de jardim? Como eu falei lá na palestra do dia, né? Eu posso pegar isso e colocar no carrinho, sabe, do jardim? Né? Deve estar pensando, esse cara, que trainer é esse que me fala coisa com coisa? Mas inconscientemente tudo vai se ajeitando. Né? Então, você pode pegar o controle remoto e colocar no carrinho de jardim. Você pode colocar o computador, os dois computadores, e colocar no carrinho de jardim. Mas você não pode botar doença no carrinho de jardim. Eu posso botar uma pessoa doente, mas eu não posso botar doença no carrinho de jardim. Então, que história é essa? Que coisa é essa que não é uma coisa? Interessante para a gente parar para pensar, né? E como vocês já viram o metamodelo, né, pelo que eu sei, né, isso, doença é uma nominalização. É um nome dado para um processo. Não existe doença, não existe ansiedade, não existe medo. Existe algo que a pessoa sente e atribui e associa a essa palavra. Por isso que eu sou muito chato com clientes, alunos, etc. e tal, a respeito das palavras que são utilizadas. Porque as palavras, elas trazem um significado intrínseco e elas atraem uma série de significados. Então é muito importante a gente prestar atenção na palavra, porque não é só a palavra, é o significado por trás da palavra. Então, voltando ao Paulo da Barca, essa vizinha vivia doente e havia uma lenda lá na cidade, eu não sei qual era, uma superstição, que se na verdade fosse encontrado um pedaço de madeira de uma barca, barcas de madeira na época, né,
tivesse naufragado ou afundado, que isso trazia uma sorte muito grande para quem possuísse o pau da barca. Daí vem a história do pau da barca. Então havia um outro vizinho que era pescador, e ele perguntava, ele pedia para ela pedia para ele: ah, seu João, por favor, quando o senhor estiver andando por aí, se o senhor tiver topar com uma barca naufragada, como se fosse muito fácil isso, uma barca naufragada, contar com um barco que afundou, né? Se você topar com uma barca naufragada, alguma coisa assim, por favor, pegue um pedaço da madeira dessa barca e traga para mim, porque eu sei que eu vou ficar boa, porque isso traz sorte, isso traz bem-estar, isso traz muita sorte para a pessoa que possui, eu sei que isso vai refletir na minha saúde. E aí ela falava e ficava doente, amuada, e deprimida, e com febre, e acamada, e ficava melhor, e piorava. Todos os vizinhos ficavam mobilizados, né? Quer dizer, um lugar pequeno na época, uma vila pequena onde eles moravam lá e tal, todo mundo abalado com aquela história e coisa e tal. E até que um dia esse senhor, assim, com pena dela, de vendo que ela sofria tanto, um dia ele andando na praia, ele encontrou um pedaço de madeira. Mas não era de uma barca, era um pedaço de madeira que ele sabia que não era de barca, ele não tinha fundado, não era nada disso. Ele falou: bom, quem sabe, talvez um programador neurolinguista antes da PNL, né? Quem sabe se eu levar essa madeira para ela não melhora. E dito e feito, ele levou a madeira para ela e disse: Dona Maria, aqui está o pau da barca. Encontrei uma barca afundada, que havia naufragado, ela boiando um pedaço dela, arranquei um pedaço da madeira e trouxe para a senhora. Dito e feito. A partir daquele dia, ela começou a melhorar visivelmente. Ela não ficava mais doente, ela estava mais bem disposta, inclusive ia nas reuniões da vila, festas, que ela nunca ia, porque ela estava sempre doente, tinha sempre um problema. Ela começou a melhorar, não sentia mais dor de cabeça, quase não ficava de cama, e falava para todo mundo, exibia o troféu: aqui está o pau da barca, que São João construiu, né? Por causa do pau da barca, eu sou uma nova pessoa. Né? E aí, por aí vai, ela começou a melhorar, todo mundo ficou impressionado e tal. E aí, só que acontece que, como a gente vivia numa época em que muitas pessoas eram honestas, né? O seu João começou a sentir uma certa culpa, porque ele dizia: mas ela está melhorando tanto, eu menti para ela, ela é tão boa, olha só, ela está tão honesta, tão sincera na expressão dela, eu menti para ela. E foi o erro dele, né? Eu menti para ela, eu disse que era o pau da barca, na verdade não era pau da barca nenhum, era uma madeira qualquer que eu achei. Um dia que ele achou: vou contar para ela, agora que ela está bem, né? Eu vou contar para ela sobre o pau da barca, que não é o pau da barca, na verdade foi uma madeira qualquer. Aí um dia ele vira para ela e fala: Dona Maria, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Eu me lembro que eu ouvi essa história, eu ficava fascinado, né? Aquele pedaço de madeira não era o pau da barca, era na verdade um pedaço de madeira qualquer, porque eu vi a senhora tão mobilizada, tão triste, tão tomada por uma série de coisas e tal, que eu decidi fazer alguma coisa a respeito disso. Olha, a partir daquele dia voltou tudo o que era antes. Ela voltou a se sentir triste, deprimida, ter doença, ficar de cama e por aí vai. Eu me lembro que era pequenininha e disse: para que ele foi contar? Para que ele foi contar? E a minha bisavó contava essa história. Isso me lembra, inclusive, várias outras histórias interessantes, né? Porque quando a gente fala sobre PNL e saúde, a gente está falando de alguma forma sobre como a mente, consciente ou inconscientemente agora, pode influenciar o seu corpo para criar essa outra nominalização chamada saúde. Você sabe, a nominalização é um nome dado para um processo ou substantivação. Você pega um processo e finge que esse processo é uma coisa. Quando eu digo assim, saúde não é uma coisa. É um processo que você faz dentro de você e você tem um estado que você cria que é uma para cada pessoa diferente. Se a gente perguntar o que é ser saudável para você, nós vamos ter respostas completamente diferentes. Então, na verdade, é uma nominalização. Saúde e doença são uma nominalização.